Joia. Bom dia, bem-vindos, Deus abençoe a vida de cada um. A revista que a gente está estudando esse semestre aqui na missão é Gente de Oração. Não sei se você já esteve em outros domingos ou se você está na primeira EBD desse ano sul, ou dessa série de estudos. Então é Gente de Oração. Se você ainda não tem a sua revista para você acompanhar as lições que estão sendo estudadas, você pode adquirir aqui na livraria também. E a primeira lição foi o pastor Rogério, né, que deu sobre oração aí, Jesus orando e tal. E a segunda lição, que é a lição que nós vamos ter hoje, é Jó, falando sobre a vida de Jó e a oração, vendo a vida de Jó nesse contexto aí. Antes de entrar diretamente na lição, eu achei interessante só ressaltar algumas coisas sobre o livro, de forma geral, de Jó, que são algumas informações interessantes que às vezes a gente não se atenta simplesmente quando a gente vai lendo os textos, né? Então, a primeira coisa é que Jó não é o autor do livro. Jó é o personagem principal do livro. O livro fala sobre Jó, mas ele não é o autor, né? Então, quando a gente vê a relação entre narrativa, a abertura do livro, o tema das discussões, deixa claro que Jó não é o autor. Se ele soubesse o que tinha acontecido no conselho divino, não ia ter razão de debate. Ele ia saber que ele estava passando por uma prova e estava tudo certo. Beleza, Deus, vou esperar isso aqui passar, e aí quando acabar está tudo certo. Então, provavelmente foi um poeta habilidoso da comunidade da aliança. A gente sabe que é um israelita que escreveu, porque ele se refere a Deus pelo nome da aliança, que é Iavé, né? Enquanto Jó e seus interlocutores, ali, os amigos com quem ele debate, se referem a Deus apenas como Deus ou como Todo-Poderoso. Eles não usam a referência a Iavé, que é o nome já que Deus recebe ali com o povo na aliança. Data e ocasião. Não dá para saber exatamente quando que o livro foi escrito, mas a forma e o hebraico clássico que é usado coloca em 1500 a.C., né? Então, bem lá atrás. E uma coisa interessante do livro de Jó aí é que ele contradiz a sabedoria tradicional enquanto ele enfrenta a difícil questão do sofrimento em relação à afirmação de um Deus bom e justo, né? Existe uma linha de pensamento aí onde, se Deus é bom e justo, os filhos de Deus têm que só receber bênçãos e coisas boas. Então, se Jó passa por tantos problemas, então o Deus de Jó não é bom e justo, porque ele está sofrendo, ele está passando por coisas de forma injusta, porque ele não fez nada para passar tudo que ele está passando. Então, o livro de Jó, ele traz a gente essa reflexão aí, e de uma forma, com uma franqueza que chega muitas vezes a ser desconcertante para a gente, quando a gente começa a se olhar ali dentro da história de Jó. E uma outra questão para a gente fechar só essa introdução do livro, outra questão que é tratada pelo livro, que é interessante a gente ressaltar, é que o livro de Jó ele combate essas teologias da recompensa, como a teologia da prosperidade e outras que vão nessa linha aí. Porque essas teologias dizem que os ricos são ricos porque são bons, porque obedecem a Deus, e as pessoas que são pobres porque ou fizeram alguma coisa errada, porque não confiam na justiça de Deus, ou pior ainda, porque estão em pecado. Então joga um fardo aí sobre algumas condições, e o livro de Jó mostra que não tem nada disso. Jó não fez nada de errado, Jó não pecou, Jó era justo, mas ele passou por um momento de provação, porque Deus achou por bem fazer isso e usar ele como exemplo, né? Então isso combate também algumas linhas que batem muito de frente disso, que né, você sendo assim, Deus tem que responder de tal forma, e aí condiciona a ação de Deus, a nossa ação e as nossas disposições aí. Então, vamos lá, eu queria começar lendo uma parte do livro de Jó, que é Jó 38, dos versículos 4 a 11. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia aí, né, no celular, tempos modernos. Tia Flávia, depois você manda esse resumo seu aí para mim, vai ficar melhor que meu esboço. Jó 38,
versículos 4 a 11. Amém? Ou misericórdia? Eu sou da época que a gente fazia assim, né? Para saber se o pessoal abriu ou não a Bíblia. Amém ou misericórdia? Vamos lá, versículo 4. Deus falando com Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O livro de Jó tem uns diálogos de Deus com Jó que são fortíssimos, e esse aqui é um trecho onde Deus está questionando Jó sobre toda a argumentação de Jó sobre a honestidade e sobre a justiça própria dele. E aí Deus começa a falar, Jó, menos. Onde é que você estava quando eu criei o universo? Onde é que você estava quando eu pus a pedra angular? Quando eu medi o universo? Quando eu falei com o mar, aqui você para. Aqui o orgulho das tuas ondas para. Daqui diante você não vem mais. Eu que coordenei, eu que mandei, eu que criei tudo isso. E o que você está querendo aí? Bater no peito e se achar muito justo? Então o livro de Jó traz alguns desafios nessas questões e alguns confrontos. E eu espero que no confronto sobre a vida de Jó e sobre a oração que Jó faz e a ousadia dele na oração, a gente possa também ser confrontado, entender como a gente pode servir melhor a Deus e orar de forma ousada também para obter aí o favor, a graça e entender melhor a nossa relação com Deus. Mas vamos correr aqui. Eu quero fazer uma pergunta. O que é oração para você? O que é a oração para você? Não sei se você já pensou estritamente sobre isso. Para mim, o que é oração? Eu tenho uma resposta. Fala, Paulinho. Conversar com Deus. Ótimo. Quem mais? Mais alguém? Pode falar, gente. Não precisa ter vergonha, não. A gente aumenta a intimidade com Deus. Gratidão? Gratidão. Mais alguém? Ótimas respostas. E a gente vai ver todas elas sendo encaixadas e cobridas aqui enquanto a gente vai falando. Oração é uma forma de buscarmos intimidade e relacionamento com Deus. Um dos grandes maus da nossa sociedade hoje é a falta de comunicação em diversos tipos de relacionamento. A gente acha que o outro sabe o que a gente está pensando, a gente pensa que sabe o que o outro está pensando, e a gente não fala nesse pressuposto, e a gente age, faz alguma coisa, achando que o outro sabe por que a gente está fazendo, e aí vira uma bagunça, porque não tem comunicação. Então, sem comunicação, nenhum relacionamento ele tem base sólida, firme, para durar. E com Deus é a mesma coisa. A oração é a nossa comunicação, é a forma da gente se relacionar e através desse relacionamento a gente buscar intimidade com Deus. Lá no Antigo Testamento, a presença de Deus ela era vedada. Era só quem podia entrar no Santo dos Santos. Depois era quem podia passar ali o véu dentro do tabernáculo. Então a gente não tinha esse livre acesso a Deus através da oração. Mas quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, todos nós nos tornamos servos e sacerdotes e temos livre acesso ao trono de Deus. Então, quando você decide orar, quando você começa a oração, no plano, vamos dizer aí, espiritual, você está no Santo dos Santos diante de Deus, porque você é o sacerdote colocando ali a sua oração diante dele, sem intermediários. A sua oração chega direto a Deus. Uma coisa que eu gosto de falar geralmente
no final dos cultos, quando a gente vai orar juntos, a oração do pastor, ela não é melhor que a sua oração. Beleza, eu fui chamado para estar aqui, pregar, tenho, as questões aí do pastorado, mas não é porque eu sou o pastor, porque o Rogério é pastor, que a nossa oração chega em Deus mais rápido que a sua, ou a nossa oração tem uma senha preferencial e vai chegar primeiro. Não, a sua oração chega diante de Deus da mesma forma que a minha. Então, às vezes, eu até no final, no lugar de eu orar, eu falo, você vai fazer a sua oração, o seu combinado com Deus, crendo que Ele está ouvindo a sua oração. E no final a gente ora todos juntos só para terminar. Mas não porque a minha oração é mais importante que a sua e nada disso. Então a gente precisa voltar a ter esse entendimento. E aí, quando a gente começa a entender essa oração como forma de buscar entendimento, intimidade, conhecimento de Deus, a gente começa a perceber que alguns tipos de oração, que são muito faladas hoje em dia, tem algum probleminha nelas. E eu listei só duas aqui para a gente se ligar aí. Primeiro tipo de oração que se choca um pouco com essa oração de buscar a Deus e buscar intimidade com Ele. Uma oração que diz que nós temos que abrir as cortinas do nosso interior como forma de mover Deus pela minha sinceridade. Então eu oro e eu sou sincero, não porque eu sou amigo de Deus e que eu quero que Ele me conheça e eu quero conhecê-lo cada vez mais. É porque de alguma forma eu creio que na oração, eu sendo sincero, eu vou comover o coração de Deus com a minha sinceridade e aí eu vou alcançar o favor de Deus. Gente, Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele sabe o que você está pensando, o que você vai fazer, o que você fez. Ele não precisa que você seja sincero de uma forma forçada na sua oração para Ele conhecer o seu coração. Isso é uma forma de tentar usar Deus, uma forma de ludibriar Deus. Não faz nem sentido se você parar para pensar. Aí eu vou fingir uma sinceridade na oração para quebrantar o coração de Deus e Ele ouvir a minha oração. Não, gente, não precisa disso. Há outro tipo de oração que se choca um pouco também com isso, são as orações de decreto. Eu decreto que Deus vai me dar um carro até o final do ano. Tem gente que ora assim, oração de decreto. É como se eu estivesse no controle e que Deus tivesse que me obedecer. Deus, eu estou falando aqui, e se o Senhor não me obedecer, eu vou ficar de mal, vou ficar bravo com o Senhor. Eu estou decretando e o Senhor tem que fazer o que eu estou mandando. Não precisa nem explicar muito, o absurdo de uma oração como tipo essa. Mas tem gente que ora achando que pode falar com Deus. Eu estou mandando e o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer o que eu quero. Essas pessoas ainda não entenderam que a oração é uma forma de buscar o Deus verdadeiro e não buscar apenas as bênçãos de Deus. Quem ora dessa forma usa Deus como ídolo. Por que é um ídolo? O ídolo é um objeto, é alguém, é uma coisa que você usa como intermediário, como meio do caminho para você alcançar o seu destino final, o seu desejo final. Então, se você quer um carro novo, então você pede para o ídolo, porque ele é o meio de você alcançar o seu objetivo final. E quando a gente ora para Deus, só buscando em Deus aquilo que Ele pode nos dar, Deus se tornou um ídolo. Ele é o meio do caminho. Ele não é mais o alfa e o ômega. Ele se tornou o meio. E aí, se ele é o meio, ele não é o objetivo final. Mas quando a gente ora buscando a Deus pelo que Ele é, e porque quem a gente sabe que Deus é para nós, e o que Ele der, ou o que Ele atender, o que Ele retribuir é o bônus, aí sim a nossa oração está correta. Deus é o objetivo final da nossa busca. É Deus que é o mais importante. É Deus que eu quero estar perto quando eu estou buscando em oração. E aí, se Deus me der alguma coisa, se Deus responder de forma positiva a minha oração, Deus, obrigado, porque o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor foi misericordioso comigo. E aí, quando a gente começa a pensar dessa forma, algumas pessoas podem se questionar. Então, por que eu tenho que orar? Então, porque se Deus já me conhece, não adianta eu ficar fingindo ou colocando as coisas diante dele. Se
Quando eu oro, é só para eu ter intimidade com Deus e Ele não vai, assim, fazer exatamente o que eu estou pedindo. Algumas pessoas podem se questionar, por que eu tenho que orar então? Você vai orar, porque quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus e mais você conhece a vontade de Deus para a sua vida. E quanto mais você descobre a vontade de Deus para a sua vida, mais no centro da vontade de Deus você vai estar. E aí você vai saber, inclusive, como orar melhor. Porque já vai saber, poxa, se eu orar assim, eu estou orando conforme a vontade de Deus. Se eu pedir isso, eu sei que esse não é o tipo de coisa que Deus vai fazer ou vai me dar. Então não vou nem orar. Seu coração já vai ficar mais em sintonia com a vontade de Deus e você vai poder buscar melhor a Deus e buscar e entender e conhecer Ele melhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que quando eu estava preparando a lição, eu lembrei, eu não quis deixar de fora. É a mesma confusão que a gente faz às vezes com a fé. Para algumas pessoas, elas se apegam em só um versículo que fala sobre fé da Bíblia e só uma parte do versículo, que diz assim: fé é a certeza das coisas que não se veem. Ponto. A pessoa para aí. E aí para ela, fé é assim: eu quero alguma coisa que eu não estou enxergando, então eu peço e aí vai acontecer. Para algumas pessoas, fé é isso. Desculpa, mas para mim isso é pensamento positivo, isso é uma expectativa muito boa, isso é um desejo ardente do seu coração, e isso não está errado. Mas isso não é fé exatamente. Porque se fé for isso, quando você orar pedindo alguma coisa e Deus fizer diferente, ou você vai ficar triste com Deus, ou você vai ficar frustrado, porque Deus não realizou o seu pedido do jeito que você queria. Poxa Deus, mas eu orei tanto para o meu filho passar no vestibular, aí chegou lá, o menino não passou. Pronto. Então eu não tive fé. Então Deus não ouviu a minha oração. Não. Eu gosto de dizer que fé é crer que Deus vai fazer o que precisa ser feito. É para o meu filho passar no vestibular agora? É essa a vontade de Deus? Então Deus vai fazer o que precisa ser feito. Ele não passou, então eu vou crer que não é o momento, que não era o lugar certo. É por isso que a Bíblia fala depois que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque sem você entender isso, você não consegue confiar em Deus plenamente. Se você acha que Deus está errando, que se você se frustra, é porque você está achando que tem alguma coisa errada no modo de Deus agir. E aí você não consegue agradar a Deus. Agora, quando você tem a fé, que é acreditar que Deus vai fazer o que precisa ser feito, aí você consegue entender, reconhecer e caminhar ponto a ponto. E aí a grande pergunta aqui é: Deus continua sendo Deus para você, mesmo se Ele fizer algo diferente do que você espera dEle? Deus vai continuar sendo Deus, mesmo quando Ele te disser não. Mas Deus, eu quero muito. Não. Mas Deus, por favor, não. Mas Deus, nem se eu fizer uma cara fofinha, fazer a cara mais fofinha que você quiser, a oração mais linda que você quiser, a resposta continua sendo não, porque eu sei que isso não é bom para você. Deus vai continuar sendo Deus quando Ele agir assim com você? Deus vai continuar sendo Deus quando a sua oração por cura de alguém não for atendida? A sua oração a respeito de uma restauração não for respondida? Deus vai continuar sendo Deus para você? Deus vai continuar sendo Deus quando a sua oração para um negócio ou algo específico da sua vida, que você está orando muito e buscar muito, e Deus virá falar: não, não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para você nesse momento. Essa é uma pergunta difícil, mas que a gente precisa ser confrontado por ela. E aí a nossa lição, agora a gente vai entrar diretamente aí na lição, depois dessa introdução toda, ela se divide em alguns tópicos. E o primeiro é: só haverá proximidade quando houver intimidade. E eu quero que você leia comigo Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó 42, versículo 5. Amém? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos
te vem. Essa é a oração de Jó, no final do livro de Jó, que demonstra para a gente que Jó, ele tinha conhecimento de Deus. Jó, ele tinha proximidade sobre quem Deus era. E olha que Jó, se a gente for lá no começo do livro, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, fazia sacrifícios a Deus, orava. Quando os filhos estavam reunidos fazendo festa, Jó sacrificava. Vai que um deles pecou em pensamento contra Deus, eu já estou aqui fazendo um sacrifício, pedindo perdão por eles. Então, às vezes, quando a gente olha a parte externa, vamos dizer, das ações de Jó, poxa, Jó era um crentão. Jó vinha na igreja todo domingo, entregava o dízimo, fazia suas orações, participava dos ministérios. Mas muitas vezes, e esse é o primeiro confronto que a gente tem com essa lição, muitas vezes a gente só tem proximidade. A gente é convencido, não convertido. Então a gente vem na igreja todo domingo, a gente sabe orar bonito, a gente sabe versículos de cor, mas a gente não tem intimidade real com Deus, né? E aí a gente vendo a vida de Jó, muitas vezes a gente pode estar fazendo a mesma coisa. A gente conhece sobre Deus, a gente conhece sobre a igreja, a gente participa dos ministérios, mas lá dentro do nosso coração, a gente não conhece Deus de verdade. A gente conhece Deus só de ouvir falar, mas os nossos olhos ainda não veem Deus como Ele realmente é. A gente não acorda de manhã, Deus, obrigado, as Suas misericórdias se renovaram mais uma vez. O sol nasceu, eu acordei, eu estou respirando, obrigado, Deus. Você sai de casa e você fala, Deus, estou vendo que vai ser um dia difícil, mas apesar das dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda, me dá um ânimo, vamos comigo, Deus. Aí, porta na cara, você fala, Deus, doeu, hein? Mas eu creio que o Senhor tem seu tempo, o seu momento, e eu não vou duvidar do que o Senhor está fazendo na minha vida. Aí você começa a demonstrar no dia a dia, nas pequenas coisas que acontecem, que você conhece a Deus, que você tem intimidade com Ele, ou se você só conhece Ele de forma superficial. E isso não é uma coisa que eu, pastores, qualquer outra pessoa podemos julgar. Porque para muita gente, quando a gente olha para as pessoas, parece que está tudo bem. Parece que tem vida com Deus, parece que está caminhando com Deus. Mas lá dentro da intimidade do coração, falta essa ligação. E esse é o primeiro confronto que a lição e a vida de Jó faz para a gente. Intimidade é buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Você busca Deus por quem Ele é e não por o que Ele pode te dar. Então, o primeiro ponto aí da nossa lição é: só haverá proximidade quando houver intimidade. Aí sim você vai se aproximar de Deus. Aí sim você vai ser próximo dEle. Me veio na cabeça aqui um exemplo ótimo para eu usar. Sabe essas pessoas que são muito fã de um artista? Elas sabem o dia que o artista nasceu, o signo, a cor que a cueca que o cara gosta de usar, o que ele toma no café da manhã, sabe tudo do artista. Se participar de um quiz, ele sabe tudo, sabe falar, quantos fios de cabelo tem, quantos graus usa no óculos, sabe tudo. Mas se colocar o artista na frente dessa pessoa, o cara vai falar, nunca vi na vida, não sei nem o nome desse fã número 1 que eu tenho aí. Tem muito conhecimento, muito, né? Sabe muito da vida do artista, mas não tem intimidade. Nunca sentou para tomar o café, que ele sabe de cor e salteado quais que são as coisas que o artista mais gosta. Não sabe qual que é a cor preferida, mas nunca sentou com o cara e falou, poxa, essa camisa aqui, olha, essa é a cor que eu mais... Não tem intimidade, só tem conhecimento. E às vezes é assim, a gente tem muito conhecimento, sabe tudo, mas precisa buscar essa intimidade, de proximidade, de caminhada. E por que essas informações sobre a oração são tão importantes? Oração, fé e a visão de quem Deus é. Porque uma visão distorcida e um conhecimento limitado de quem Deus é, nos impedem de nós nos relacionarmos bem com Deus e entender a vontade dEle para as nossas vidas. Se eu não entendo a vontade de Deus para a minha vida, eu fico brigando
o tempo todo. Pô, Deus, o Senhor não fez isso comigo. Pô, Deus, não aconteceu o que eu achei que ia acontecer. Poxa, Deus, aí você vai ficar se lamentando, lamentando e lamentando. Aí o ponto 1.1, dentro desse primeiro ponto, intimidade não desobriga reverência. Precisamos lembrar que essa intimidade não nos torna iguais a Deus. Nós somos amigos, nós temos proximidade, que é um privilégio gigantesco que Deus nos dá, mas isso não nos coloca no mesmo nível que Ele. Apesar das suas características de amor, amizade, paternidade, Ele continua a ser o Senhor. Eu tenho aqui, obrigado. Ele continua a ser o Senhor. Abre sua Bíblia rapidinho comigo em Lucas 5:8. Lucas 5, versículo 8. Pode ser a partir do versículo 7. Eles vão pescar, Jesus manda jogar a rede, aí versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus, o Senhor está andando comigo aqui todo dia, o Senhor é homem agora de carne e osso, o Senhor se manifestou, mas Jesus, o Senhor está num patamar que eu não consigo alcançar. Por favor, eu sou pecador, eu não sou digno de estar perto do Senhor, vivendo junto com o Senhor do jeito que eu estou, não. Por favor, Jesus, afasta de mim, que a distância entre nós dois ficou muito evidente agora. E quantas vezes a gente sente muito isso, a ponto de não conseguir chegar próximo a Deus, e se torna um bloqueio, e quantas vezes a gente se esquece totalmente de que Ele é Senhor, e a gente acha que a gente pode chegar na presença dEle de qualquer forma, esquecendo que Ele é perfeito, o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, quem nos formou, e a gente precisa ter a lembrança sobre isso aí. Então a gente precisa lembrar que apesar de sermos amigos, nós precisamos ter reverência. E aí o ponto 2, intimidade não justifica informalidade. E aqui eu vou divergir um pouquinho só do autor da revista e eu vou explicar para vocês por quê, para ficar claro o que eu quero dizer. Na revista diz, devemos dar o tratamento respeitoso a Deus como damos a autoridades. Quando eu morava em São Paulo, eu frequentava uma igreja e tinha um militar aposentado nessa igreja. E um dia, falando sobre essa questão do respeito e da informalidade na oração e no relacionamento com Deus, esse senhor, ele falou assim: você não chegaria diante de um major e falaria com ele de forma desrespeitosa. Um dia que a gente estava numa reunião de oração lá. E eu falei assim: olha só, talvez se eu chegasse diante desse major, na sala dele, no local de trabalho dele, ou no momento que ele está trabalhando, né, eu realmente chegaria para ele e falaria: Senhor Major, eu agiria com muito respeito à pessoa que ele é e o cargo que ele ocupa. Agora, se esse major é o meu pai, e eu chegasse em casa, e ele tivesse com um presente me esperando, ou no domingo de manhã a gente acordasse para tomar café da manhã juntos, eu ia correr, eu ia pular no colo dele, eu ia falar papai, eu ia encher ele de beijo. Então existem momentos em que a gente vai, pensando no ponto anterior também, a gente vai ter reverência, a gente vai lembrar de quem Ele é, mas a gente também não vai se esquecer que Ele é Pai, e que tem intimidade de sentar no colo, intimidade de abraçar, de ser abraçado, intimidade de sentir carinho, de sentir o afago, intimidade de virar e falar: papai, preciso de você. E aí a gente precisa entender, por isso que eu falei, eu desconcordo com ele um pouquinho,
Porque eu sei que tem momentos em que você precisa do colo do Pai. E se você só vê Deus como uma figura distante, você não vai conseguir sentar no colo dele em paz. Você não vai conseguir ser abraçado por Deus. Você não vai conseguir se relacionar com Ele como Pai de verdade, se você só olhar para Ele com essa distância. Então eu entendo que a gente precisa tomar cuidado com algumas informalidades, mas que a gente precisa também, como filhos, saber que existem informalidades que está tudo bem. Que você pode virar para Deus e falar: Paizinho, eu preciso do Senhor. Paizinho, me ajuda. Paizinho, não tenho força. Paizinho, eu estou com medo, me dá a mão. E Deus vai te reconhecer isso, porque você é filho e Ele é pai. E essa questão precisa ficar bem clara, bem explicada, porque se a gente não entende isso de forma verdadeira, vai gerar atitudes, vai gerar cobranças que não foram pedidas pela Bíblia. Porque para orar eu tenho que estar de joelho, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar olhos fechados, eu tenho que falar: ó Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus. E aí você se enche de bloqueios para chegar diante de Deus que nunca foi pedido para você. Minha avó mora em São Paulo, de vez em quando eu vou visitá-la. E aí uma das vezes que eu fui, antes de ir embora, eu fiz uma oração pela minha avó. Falei: vó, vamos orar, me dá um abraço aqui, estou indo embora. Aí eu orei pela minha avó. Aí quando eu cheguei aqui em Vila Velha, minha mãe falou assim: sua avó me falou que você orou por ela lá no final, antes de sair. Eu falei: eu orei, estava saindo. Mas ela falou que a sua oração não foi boa. Eu falei: ué, por quê? Porque você não invocou o Senhor na oração que você fez por ela. Eu falei: tadinha da minha avó. Minha avó estava esperando que fosse: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós clamamos pela Tua presença aqui nesse lugar. Agora você pode começar a orar. Aí porque eu fiz uma oração assim: Deus, obrigado pela vida da minha avó, pela casa dela que me recebeu, cuida da vida dela, não deixa faltar nada. Aí como eu não invoquei o Deus Criador, minha avó achou que minha oração não tinha sido boa o suficiente. E quando eu estou usando um exemplo real da minha vida aqui, da minha avó, mas quantas vezes a gente não faz isso também? De formas menores ou de formas diferentes. É uma postura, é um jeito, é o lugar de sentar, é a forma de orar. Então a gente precisa entender isso de forma real, para a gente não se pôr bloqueios e dificuldades aí para a gente entrar na presença de Deus. Abre sua Bíblia em Marcos 14, 36. Marcos 14, 36. Olha que exemplo ótimo que a gente tem aqui. Jesus está orando antes ali de começar o processo do sacrifício dele. E aí versículo 36, Jesus está orando e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba, a tradução de Abba, a melhor tradução para Abba é paizinho, pai querido, pai de relacionamento. Eu não quero passar por isso não, já está doendo agora, nem começou, mas eu já estou sofrendo. Pai, se possível, me livra dessa. Mas se não tiver jeito, seja feita a sua vontade. O próprio Jesus mostra para a gente que tem momentos que você tem que se derramar em intimidade e falar: paizinho, ajuda aqui porque está difícil. Eu preciso do Senhor. Amém? E aí a gente vai para o segundo ponto aí da revista. Só haverá grandeza quando houver humildade. Muitas vezes a gente se acha muito merecedor das coisas que Deus tem para nós e injustiçados quando a gente passa por momentos maus. E a gente vê aqui na lição que Jó durante muito tempo bateu enquanto ele conversava com os amigos dele na questão da justiça própria. Não, eu não posso estar passando por isso porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu não pequei, eu não errei, eu não fiz mais. E Jó começou a bater muito na questão da justiça própria. E sem perceber, muitas vezes a gente faz isso. Não, Deus não vai me deixar passar isso não, porque eu sou um filho amado.
Não, Deus não vai deixar que tal coisa aconteça comigo, porque eu oro, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo, aquilo outro. E a gente se esquece que Deus, tudo que Ele faz de bom por nós, é misericórdia. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, né? Então a gente precisa lembrar disso e prestar atenção. E no livro de Jó, no final, quando Deus começa a questionar Jó, Jó fala, vou ter que pedir perdão, hein? Passei do limite aqui. Achei que eu era bom demais porque eu era correto. Eu dou o dízimo, eu pago meus impostos, eu oro pelos meus inimigos, eu faço tudo de bom. Por que isso está acontecendo comigo? Não, Deus, o Senhor está sendo injusto fazendo isso comigo. O grande perigo da gente achar que a gente é bom demais baseados nas nossas ações, é que a gente direta ou indiretamente a gente vai começar a falar para Deus que Deus está errado, que é Deus que está sendo injusto. A gente se esquece das misericórdias de Deus, e muitas vezes a gente também faz isso. E outro perigo da gente não entender isso, é que muitas vezes, porque a gente se acha muito bom, porque a gente se acha muito alcançado por Deus, porque a gente ora, dá o dízimo, faz tudo bonitinho, a gente se acha melhor de quem está lá fora. E a gente fala, não, porque nós somos melhores, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, amados pelo nosso Pai. Não, você não é melhor não, você é mais responsável, só isso. Você recebeu uma responsabilidade maior, agora que você conhece a Deus e conhece a verdade de Deus. A responsabilidade de amar, a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de levar a mensagem. Mas melhor, não, porque não depende de você. Nada do que você faz ou deixa de fazer te torna mais merecedor do amor de Deus. É graça, é misericórdia. Mas por que eu vou ser bom então? Você vai ser bom porque você foi alcançado por aquele que é bom. E agora você quer ser igual a Ele. Aí você vai se tornar bom. É uma resposta em amor. Você não é bom para alcançar Deus. Você não é bom para Deus olhar. Esse menino aqui, nossa, ele é bom, hein? Eu acho que eu vou chegar mais perto dele. Não, é o inverso. É porque Deus é bom e Ele te alcançou. Você vai ser bom também para ser parecido com Ele. Em determinado momento, Deus aparece para Jó e diz: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria, Jó? Será que você está querendo provar que eu sou injusto, que eu sou culpado por tudo que você está vivendo e que você que é inocente? Duro, né? Ouvir um negócio desse de Deus. Eu não queria estar na pele de Jó nesse momento, não. Terceiro ponto da nossa lição: só haverá favor quando houver temor. Quando Deus se manifesta, Jó se cala diante da sabedoria e da soberania de Deus. Jó se cala. Jó, quando percebe a grandeza de Deus, como a gente leu aqui, Simão Pedro, quando vê Jesus dando a ordem ali, as redes se enchendo, Jó começa a entender a distância e a grandeza de Deus. E aí, da mesma forma que Simão falou: Jesus, afasta de mim, o Senhor está em outro patamar, eu sou muito pecador para estar perto do Senhor. Jó aqui se cala e se retrai. Mas o silêncio de Jó só é rompido, e esse é um convite para mim e para você, quando Jó percebe que apesar da grandeza, existe amor e existe misericórdia. E aí Jó rompe esse silêncio exaltando, adorando e confessando sua pequenez diante de Deus. E Jó começa a dizer: Deus, o Senhor é grande, quem sou eu para falar qualquer coisa? Segura minha boca aqui, porque eu reconheço que eu falei demais. O Senhor é grande, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. O Senhor faz novas todas as coisas. E aí começa ali a refazer a oração, quando Jó entende a grandeza e o amor de Deus na relação deles ali. Jó, e aqui é interessante, um ponto muito interessante que a gente tem que se atentar aqui. Jó não está se prostrando diante de Deus e reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, pedindo favores.
Jó não se prostra diante de Deus falando: Senhor, o Senhor realmente é muito grande, nossa, o Senhor é tremendo, então agora restaura toda a minha riqueza, restaura a minha família, me dá tudo aquilo que eu perdi. A gente sabe que Jó reconquistou tudo depois. A Bíblia diz que Jó teve tudo em dobro e teve mais 7 filhos, e a família dele, a vida ali dele foi restaurada. Mas Jó não sabia disso quando Deus vai conversar com ele. E é algo que a gente tem que se atentar também. É muito fácil, às vezes, a gente olhar para as histórias da Bíblia e falar: não, porque José ficou preso, José ficou 40 anos esperando uma resposta, Jó passou por tudo isso, mas olha, depois Deus fez isso e isso e isso. É fácil a gente olhar para uma história que a gente já sabe o final e tirar as lições. Mas você já tentou se colocar no lugar de Jó, sem saber o que vinha depois? Você já se imaginou acordar um dia e você perdeu tudo que você tinha, todos os seus investimentos, aí começa a chegar a notícia de que seus filhos estão morreram, aí você senta no chão e você quer o quê? Morrer. Você não sabe o que vai vir lá na frente, você não sabe se Deus vai restaurar, se Deus vai cuidar de você, você não sabe de nada disso. Jó não sabia. Tenta se colocar nesse lugar. E nesse lugar, prostrado, coberto de cinzas, rasgando a pele com caco de telha, para arrancar as feridas, as perebas, Jó vira para Deus e fala: Senhor, me perdoa, falei bobagem. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E ó Deus, eu não tenho mais nada para falar, a não ser reconhecer que o Senhor é bom. Se o Senhor me dá coisas boas, o Senhor é bom. Se o Senhor não me dá, o Senhor é bom. Se o resto da minha vida vai ser ficar prostrado aqui nas cinzas, o Senhor continua sendo bom. Eu vi ao mundo nu, sem nada, e qualquer coisa que eu ganhe do Senhor no caminho é lucro. Então, Deus, obrigado pelo que o Senhor é, e porque o Senhor sendo Deus, o Senhor permite que eu me relacione com o Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Jó se prostrou diante de Deus porque ele reconheceu que Deus bastava. Ele não sabia o que ia vir depois. Ele não sabia que tinha restauração depois. E ainda assim, ele reconhece e engrandece a Deus. E aí tem 2 exemplos interessantes. Um exemplo, na verdade, que eu quero ressaltar aqui, que me veio à memória quando eu estava estudando essa parte da lição, que é o exemplo de Enoque. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 5, 24. Gênesis 5, 24. Lá no comecinho da história, vai falando sobre a genealogia aí, sobre a idade que cada pessoa viveu. E aí, de repente, fala assim, versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andava com Deus. E aí um dia o que Deus fez? Tomou Enoque para si. Poxa, mas o que será que Enoque fez de tão especial? Hebreus 11, versículo 5. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que Enoque agradou a Deus? Enoque andava com Deus. Foi isso que Enoque fez. O que Enoque fez? Enoque andava com Deus. Enoque era íntimo de Deus. Enoque tinha intimidade, proximidade com Deus. Aí um dia Deus falou: você não merece morrer como as outras pessoas vão morrer. Vem logo para cá. E levou ele para o céu. Intimidade, relacionamento. E é isso uma das coisas que a gente tem que lembrar e todos os dias
e que a lição nos ajuda a lembrar e nos confronta nisso também. E aí, a última parte da lição aí, o tópico 4, só haverá resposta quando houver mudança. Ser adorado é um direito que Deus tem. E nós, como seus filhos, devemos isso a Ele. Adorar. Nós devemos adorar a Deus. E adorar não num sentido simplesmente de reconhecer quem Deus é. Porque isso até o inimigo faz, até o diabo faz. Lembra quando Jesus está caminhando e aí o endemoniado se prostra diante dele e fala: Filho do Deus vivo. A Bíblia fala que se prostrou e o adorou e disse: Filho do Deus vivo, que tenho eu contigo? Me deixa aqui. O diabo se prostrou e adorou a Deus. A diferença é que a adoração de Satanás é uma adoração só de reconhecimento. A nossa adoração tem que ser uma adoração de quem busca relacionamento. O diabo reconhece que Deus é Deus, mas ele não quer relacionar com Deus, se relacionar com Deus. A gente tem que entender que Deus é Deus e buscar se relacionar com Ele. É isso que a gente está falando o tempo todo. E é isso que Jó, através da sua oração e através desse conhecimento de Deus, ele vai mostrando para a gente. Jó começa a orar, se prostra diante de Deus, e aí chega um ponto que Deus fala: Jó, vamos ter uma conversa nós dois aqui? Aí Jó começa a entender quem Deus é, quem ele é diante de Deus, qual que é o relacionamento que eles precisam ter de verdade. E é por isso que Jó fala: Deus, eu te conhecia só de ouvir, agora eu sei quem o Senhor é de verdade. E esse é o principal convite que eu quero deixar nessa manhã para nós nessa lição. A gente precisa reconhecer isso em ações e em palavras. Ninguém mais é digno de governar o universo, só Deus é. E a gente precisa se lembrar disso. E as nossas ações e a nossa vida precisam mostrar isso. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a mudar naturalmente. E aí a gente começa a obter as respostas daquilo que a gente está colocando diante de Deus. Jó, assim como nós, obtém resposta, alívio e restauração, não porque merecia, mas porque Deus teve misericórdia. Para Jó, a maior riqueza de tudo que ele viveu e alcançou não foi a restauração da sua riqueza e da sua família. Foi reconhecer, foi conhecer a Deus intimamente. Foi descobrir quem Deus era de verdade. É por isso que no final do livro ele fala isso que eu estou repetindo diversas vezes, que é o versículo de Jó 42:5. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu queria fazer esse desafio nessa manhã para nós. Eu quero, como eu disse aqui, eu quero que você faça a sua oração. A minha oração não é melhor que a sua, a minha oração não vai chegar a Deus mais rápido, melhor que a sua. Então eu quero te desafiar e te convidar nesse momento. Eu vou parar de falar, vou te dar 2 minutinhos para você fazer a sua oração. Para você poder falar: Deus, eu acho que eu estou buscando ao Senhor, algumas questões aí precisam ser melhoradas. Eu às vezes estou buscando ao Senhor pelo que o Senhor pode me dar, eu estou buscando ao Senhor pelo que eu posso conquistar se eu estiver andando com o Senhor, mas eu não estou buscando o Senhor só por quem o Senhor é. E eu preciso lembrar disso. Eu preciso buscar o Senhor porque o Senhor é Deus, ponto. Eu preciso buscar o Senhor porque o Senhor é o Criador de céus e da terra, ponto. Eu preciso buscar o Senhor porque o Senhor é o meu Pai, e o Senhor me ama, e eu quero viver o amor real do Senhor por mim, ponto. É isso que eu quero, Deus, então me ajuda. Então eu quero que você faça a sua oração agora, e no final a gente ora junto, terminando. Mas faz a sua oração, faz o seu clamor aí diante de Deus, se coloque aí diante dEle.
Pai, nós louvamos ao Senhor por esse domingo, louvamos o Senhor por essa igreja e por todo o investimento que é feito, ó Deus, em estudos e em busca de conhecimento do Senhor. Deus, nós louvamos ao Senhor porque quanto mais a gente conhece ao Senhor, mais a gente pode entender como servir e adorar ao Senhor de uma forma melhor. Mas Deus, só o conhecimento não basta. E nós estamos aqui hoje derramando, ó Deus, nossas vidas diante do Teu altar e clamando ao Senhor. Nos faz ver o Senhor como Jó entendeu e como Jó viu. Nós queremos ter mais do que conhecimento, nós queremos nos relacionar com o Senhor, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Então nos ajuda, Deus, a termos a disposição, nos ajuda, Pai querido, a termos a direção certa de orarmos, lermos a Tua palavra e de sermos instruídos naquilo que o Senhor tem para nós, porque só assim nós vamos conhecer o Senhor mais e mais, só assim nós vamos nos relacionar com o Senhor como o Pai que o Senhor é, só assim nós vamos conhecer melhor o Senhor, e conhecendo mais o Senhor, nós nos conhecemos melhor também, porque a gente vai poder descobrir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É por isso que nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, pedimos, ó Deus, o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado. E Deus, nos livra de todo mal, nos livra, Pai, de sermos aqueles que fazem as coisas de forma mecânica. Você vem na igreja só porque você aprendeu a vir todo domingo, você levanta a mão na hora do louvor só porque você aprendeu e viu as pessoas levantando. Não, Deus, nós não queremos isso. Nós queremos vir porque nós sabemos que aqui é a casa do Senhor, aqui nós vamos trabalhar a comunhão, aqui nós vamos aprender mais sobre o Senhor, a gente vai levantar nossas mãos, ó Deus, em rendição, quando a gente entende, quando a gente sente, ó Deus, a Tua presença, a Tua graça sobre as nossas vidas, a gente vai cantar os louvores, porque a gente quer realmente louvar e adorar o Seu santo nome. Ó Deus, nos ajuda a sermos assim, dia após dia. E Deus, em nome de Jesus, abençoa o restante do nosso dia, nos leva em paz e segurança para as nossas casas, nos traz, ó Deus, para o culto da noite também, e desde já, toda a nossa semana, nós colocamos no altar do Senhor, diante do Senhor, clamando ao Senhor por direção, proteção, em nome de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que o amor de Cristo, o Deus que morreu na cruz por amor a mim e por você, e que as consolações do Espírito Santo, o Deus que mora no meu e no seu coração, sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, gente.